Beabá. 2 mais 2 são 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A água é formada por hidrogênio e por oxigênio. Oxigênio é o ar que a gente respira. Os 4 elementos são a terra, a água, o fogo e o ar. A Terra é redonda, é um planeta e gira ao redor do Sol, que é uma estrela. Com esses e outros tantos ensinamentos, o ser humano vai despertando para a vida. Vai aprendendo a conhecer o mundo animal e vegetal, descobrindo a origem e a evolução do homem e de tudo que cerca a sua existência. Mas não aprende sozinho. E como ninguém nasce sabendo, é preciso de alguém que oriente, que desperte o interesse pelo conhecimento. E esse alguém é o professor. Figura que acompanha as pessoas desde os primeiros passos no despertar para a vida, aguçando a inteligência e atiçando o raciocínio. Às vezes muito falante, às vezes dizendo apenas o essencial, às vezes sorridente, às vezes sisudo. O professor, a professora conduzem o estudante pelos caminhos das descobertas. E tal qual os bandeirantes da história, o pequeno aprendiz vai desbravando as matas da ignorância em busca do tesouro infinito da sabedoria. A escola tem presença fundamental na formação do caráter e da personalidade do aluno. E são as mãos sujas de giz que conduzem a escola e levam a criança e o adolescente pelas trilhas da busca interior. Soletrando, somando, dividindo, as pessoas vão aprendendo a compartilhar, a se socializar e a viver em comunidade. Aí que se percebe de forma imperceptível a importância do mestre. Importância que às vezes até ele próprio desconhece em relação à influência que exerce sobre o estudante. Às vezes mal sabe que uma palavra de estímulo dele pode levar o aluno a desenvolver um potencial inerte, adormecido e que precisava apenas de um pouco de apoio para despertar. Mal se sabe que basta um elogio para impulsionar a vontade de aprender. São sentimentos que se aprende na escola. Sentimentos que até se confundem em paixõezinhas tolas, motivos de lembranças e até de risos em tempos futuros. Futuro feito nos bancos do colégio, construído passo a passo pelo aprendizado adquirido ao longo do tempo, mas sempre tendo ao lado alguém orientando, ensinando, despertando a vontade do conhecimento. Alguém às vezes muito falante, às vezes falando apenas o essencial, às vezes sorridente, às vezes sisudo. Profissional responsável pela formação de todas as profissões. Alguém chamado de professor. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. Beabá. 2 mais 2 são 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A água é formada por hidrogênio e por oxigênio. Oxigênio é o ar que a gente respira. Os 4 elementos são a terra, a água, o fogo e o ar. A Terra é redonda, é um planeta e gira ao redor do Sol, que é uma estrela. Com esses e outros tantos ensinamentos, o ser humano vai despertando para a vida. Vai aprendendo a conhecer o mundo animal e vegetal, descobrindo a origem e a evolução do homem e de tudo que cerca a sua existência. Mas não aprende sozinho. E como ninguém nasce sabendo, é preciso de alguém que oriente, que desperte o interesse pelo conhecimento. E esse alguém é o professor.
Figura que acompanha as pessoas desde os primeiros passos no despertar para a vida, aguçando a inteligência e atiçando o raciocínio. Às vezes muito falante, às vezes dizendo apenas o essencial, às vezes sorridente, às vezes sisudo. O professor, a professora conduzem o estudante pelos caminhos das descobertas. E tal qual os bandeirantes da história, o pequeno aprendiz vai desbravando as matas da ignorância em busca do tesouro infinito da sabedoria. A escola tem presença fundamental na formação do caráter e da personalidade do aluno. E são as mãos sujas de giz que conduzem a escola e levam a criança e o adolescente pelas trilhas da busca interior. Soletrando, somando, dividindo, as pessoas vão aprendendo a compartilhar, a se socializar e a viver em comunidade. Aí que se percebe de forma imperceptível a importância do mestre. Importância que às vezes até ele próprio desconhece em relação à influência que exerce sobre o estudante. Às vezes mal sabe que uma palavra de estímulo dele pode levar o aluno a desenvolver um potencial inerte, adormecido e que precisava apenas de um pouco de apoio para despertar. Mal se sabe que basta um elogio para impulsionar a vontade de aprender. São sentimentos que se aprende na escola. Sentimentos que até se confundem em paixõezinhas tolas, motivos de lembranças e até de risos em tempos futuros. Futuro feito nos bancos do colégio, construído passo a passo pelo aprendizado adquirido ao longo do tempo, mas sempre tendo ao lado alguém orientando, ensinando, despertando a vontade do conhecimento. Alguém às vezes muito falante, às vezes falando apenas o essencial, às vezes sorridente, às vezes sisudo. Profissional responsável pela formação de todas as profissões. Alguém chamado de professor. Amigo, eu ofereço